Oi, gente! Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu vou estar compartilhando com vocês um pouco da rotina, de algumas atividades, né, da minha rotina, para quem não tem acompanhado, né, o canal. Acho que eu falei num vídeo antes desse, eu estou sem diarista. Nesse momento, eu estou num período de férias, então meus filhos estão de férias escolar, né, meu marido está em casa. Eu estou no finzinho das minhas férias e eu estou, na verdade, na minha última semana de férias em casa. Então, eu já quero começar a organizar uma rotina, né, dentro da minha programação de horas de trabalho fora de casa e também das atividades dos meus filhos. Porque nesse ano, né, a gente está iniciando uma nova rotina sem diarista, né? Até ano passado eu tinha uma pessoa que vinha aqui na minha casa e que ficava no período da manhã, que era o período que eu estava trabalhando. Nos dias em que eu estava trabalhando, né, sempre tinha uma pessoa aqui na minha casa que ficava com os meus filhos na parte da manhã e que me ajudava com o almoço, né, e de manter aquela rotina da casa. Mas aí nesse ano a gente vai ficar sem ninguém, os meninos já estão bem crescidinhos e eu estou organizando os meus horários de trabalho para ficar de manhã em casa com eles, né, e cuidando da casa, e à tarde eles vão para a escola e aí eu entro no trabalho. Então eu já vi que eu preciso começar a organizar a minha rotina, né? Não dá para começar uma rotina já no dia em que as coisas vão acontecer, né? Não dá para eu decidir começar a rotina no dia que eu voltar a trabalhar, no dia que os meninos voltarem para a escola. A rotina a gente precisa ir criando, ir se adaptando, né? Porque aí a gente vai fazendo ajustes. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um dia de gravação sobre essas coisas de rotina, de cuidados com a casa agora, tá bom? Bom, gente, eu tô mostrando pra vocês aí como foi que amanheceu a minha casa, né? Eu tô gravando isso num domingo, tá? Então a casa tava bastante bagunçada. Eu fui dormir super tarde, 2 horas da manhã na noite anterior. E eu tive um dia assim bem cheio, sabe? Eu tive que sair para resolver umas coisas, comprar material escolar e resolver várias coisas. Então eu tive que passei praticamente o dia assim fora e não consegui arrumar a casa e ficou tudo assim, numa verdadeira bagunça. Então antes de dormir eu pensei, vou fazer um vídeo de organização, né? Vou arrumar no domingo. Então comecei aguando minhas plantinhas, mas para quem não me acompanha aqui, é importante eu dizer que a primeira coisa que eu gosto de fazer no dia assim que eu acordo é alimentar o meu espírito. Então eu já fiz a minha leitura bíblica, já fiz a minha oração, e aí a primeira atividade de cuidado da casa foi regar minhas plantinhas. E em seguida, gente, eu fui limpar e organizar a minha mesa. Eu gosto sempre de dormir com a mesa limpa, sabe? Então, a gente costuma fazer as nossas refeições em casa. Então, na noite anterior, a gente chegou tarde em casa, mas mesmo assim, eu sempre faço comida e a gente come aí na mesa. E eu sempre costumo dar uma limpada na mesa, sabe? Então, assim, na noite anterior, eu só fiz tirar os pratos, né, as coisas da mesa que nós comemos, mas eu não limpei ela antes de dormir. Mas eu já fiquei pensando justamente em mostrar essa realidade, né? Um dia ou outro isso vai acontecer na nossa casa, né? Um dia ou outro a rotina de limpeza, ela muitas vezes ela pode não ser possível de ser feita, né? Mas aí, diante de toda essa bagunça, a primeira coisa que eu achei importante, né, de fazer foi essa tarefa pequenininha, em poucos minutos. Eu vou ali tirando as coisas de cima da mesa que não deveriam estar lá, como brinquedos, né? E vou colocando no lugar para eu fazer uma limpeza. Minha Bíblia está lá em cima dela, porque como é a primeira coisa que eu faço no dia, né? Eu sento aí na mesa e faço a minha leitura da Bíblia. E por isso ela ainda estava aí, mas aí ela já não é a bagunça da noite, já é da manhã mesmo, né? E vou colocando as coisas no lugar, né? Meu marido tem um costume de pendurar roupa na cadeira. Me conta aí se na sua casa tem alguém assim também. Então, onde a gente mora aqui faz bastante calor. Então, ele chega em casa, ele
Se ele tirar a blusa, ele pendura a blusa em cima da cadeira, tem esse costume. E aí eu vou tendo que ficar recolhendo e colocando no lugar das roupas. E aí tá tudo assim bem fora do lugar, né? Foi uma bagunça que foi sendo acumulado durante o dia, né? E aqui em casa sou eu, meu marido e 2 crianças, né? E praticamente eu que arrumo as coisas, né? Eu que limpo as coisas. De vez em quando eles me ajudam, mas na maior parte das vezes sou eu mesmo. E aí eu estou na luta de ensinar os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 5 anos e um filho de 10 anos. E eu estou na luta de ficar ensinando a eles, né? A limpar, a organizar, a manter organizado, mas eles ainda estão aprendendo, né? Mas a primeira coisa que eu decidi fazer aí foi arrumar a mesa, né? Tirar as coisas que estavam bagunçadas na mesa e dar uma limpada na mesa. Algumas coisas eu deixo na mesa, porque ela é um espaço que a gente usa não só para as nossas refeições, né? Então, assim, a minha casa, ela tem o espaço da cozinha e da sala integrado. Então, eu não tenho sala de jantar e sala de estar. Eu tenho a cozinha e ela já dá acesso para essa sala e aí fica a minha mesa. Então, essa mesa é tanto para a refeição quanto para outras coisas de trabalho. Meu marido senta aí e vai resolver coisas de trabalho, mexer com papel, com computador, ele sempre apoia aí nessa mesa. Meus filhos fazem tarefa da escola nessa mesa, eu também, quando preciso fazer alguma coisa, faço aí na mesa. Então, ela é para tudo aqui em casa. E ela é também apoio de coisas, né? Então, sempre fica aí na mesa coisas que meu marido costuma precisar sempre. Então, ali eu tenho algumas canetas, meu marido sempre precisa, e muitas vezes fica carregador de celular ali, que é onde ele coloca para carregar, que ele fica sentado usando, e algumas coisas sempre ficam nessa mesa, né? A gente não tem móveis aqui em casa, nós fizemos uma reforma recente e paramos com a parte de comprar móveis, de mobiliar a casa, nós não fizemos, então muitas coisas não tem assim um local um local assim adequado, né, para a gente guardar. Mas a gente vai fazendo o que pode, de acordo com o que a gente tem, né? Então, já organizei a mesa, já limpei a mesa e agora sim, né, vou colocando o restante das coisas no lugar. Uma coisa que atrapalha a gente bastante também é cadeira e coisas no meio da passagem, no meio da casa, né? E vocês viram aí no começo que estava desse jeito, as cadeiras estavam todas fora do lugar, bem bagunçado, né? E aí eu já vou colocando a cadeira ali. Ah, vocês repararam que a gente não tem um jogo de cadeiras, né, na mesa. Como eu falei para vocês, a gente não tem assim esses móveis. Então aí foram as cadeiras que nós não nos desfizemos quando nós fizemos a reforma da nossa casa. Então o conjunto de cadeiras que tinha nessa mesa a gente já não tem mais. E aí a gente tem a cadeira do meu marido, que é a cadeira de escritório, e a minha cadeira, que ficava na minha escrivaninha. Eu trouxe aí para a mesa e acabou ficando. Meu filho pequeno adora a minha cadeira, eu deixo aí sempre, né? E essas outras cadeiras de plástico que são cadeiras assim para uso geral, que são cadeiras mais fáceis, sabe? Então, como a gente não mobiliou a casa, a gente comprou elas aí para a gente ter onde sentar mesmo. E aí, gente, eu vou dando continuidade, organizando as coisas que estavam bagunçadas no sofá. Coisas que são para jogar, embalagens, né? Vou tirando e vou já jogando. Brinquedo, alguma roupa, alguma coisa que tá aí, eu já vou pegando e guardando de volta no seu lugar. Então, a gente vai fazendo essa pequena organização. Não é algo tão bem feito, mas tem um ditado que eu não sei, não conheço tão bem esse ditado, mas eu acho que é assim. É melhor feito do que perfeito. Eu acho que é assim esse ditado. E ele faz muito sentido para mim, porque eu era do tipo de pessoa que só gostava de fazer uma coisa se ela ficasse bem feita. Então, se eu fosse limpar minha casa, eu só sabia limpar a casa varrendo, passando pano e tirando pó de móveis, ilustrando. Então, eu só sabia fazer o serviço completo.
Mas na rotina do dia a dia, na vida corrida que a gente tem hoje, não dava para fazer isso. Isso eu aprendi quando eu era adolescente, com a minha mãe, que a gente tinha uma rotina assim, sabe? Que a gente tinha o dia ou a hora de limpar a casa dentro da minha criação, né? Com a minha mãe, na minha casa, e não só com a minha mãe, mas no local onde eu cresci, a gente tinha o costume de varrer a casa, passar o pano na casa toda, né, em todos os cômodos da casa e limpar, tirar o pó dos móveis e lustrar. Então, essa era uma rotina que era quase que todo dia, sabe? Eu aprendi assim, então eu não sabia, né, não tinha tido essa percepção de que a gente pode fazer por partes, que o importante é fazer algo, nem que esse algo seja pequeno, mas esse algo pequeno, ele faz diferença. Vocês vão ver ao longo do vídeo como começar fazendo pequenas coisas faz diferença. Geralmente, eu iria começar aí a organização dessa bagunça pela louça, né? Eu costumo, digamos assim, minha primeira atividade era ir para a pia e lavar a louça. Só que vocês viram que a louça está muito cheia. E eu sei que se eu fosse lavar a louça, eu ia demorar muito tempo nessa louça. E então ia ser muito tempo com a mesa bagunçada, muito tempo com a casa bagunçada. Os meus filhos iam acordar e eu ia ter que parar ali o que eu estava fazendo para ir e dar atenção para eles, para ir cuidar deles. Então eu decidi assim, vou começar organizando aqui essa sala, né? Então organizei a mesa e agora eu estou organizando o sofá, porque se meu filho acordar e quiser sentar no sofá, já tem o sofá ali para ele sentar, porque não tem condição de você sentar no sofá cheio de coisas, né? E no dia anterior eu tinha comprado material escolar deles e essa pasta amarela com algumas coisas que vocês estão vendo ali no sofá faz parte desse material escolar. Eu estou deixando ali porque eu vou levar para a escola e aí eu já estou deixando ali. Eu tenho que etiquetar o nome dele, né, nas coisas e levar para a escola. Então, como a gente não tem, né, armários, móveis aqui, eu vou deixando ali no braço do sofá que não atrapalha, né? E eu tenho o sofá livre agora para o meu filho, se ele acordar e quiser sentar ali, ou se eu quiser sentar, qualquer pessoa quiser sentar agora, o sofá está livre para a gente usar. E vejam esses carrinhos que vocês que tem aí no meio da sala, eles fazem parte do trabalho do meu marido, né? Então, uma coisa que me incomodava bastante eram esses carrinhos no meio da minha casa. Então, quando a gente fez a reforma na casa, eu sonhava com a sala, que ia ter isso, ia ter aquilo, sonhava com os móveis, sabe? Ficava arquitetando os móveis que eu ia mandar fazer, que eu queria tudo planejado, eu ficava nessa ansiedade. E passou já mais de um ano, gente, e a gente não fez isso. E hoje eu tô até mais tranquilo, já nem tenho mais tanto esse desejo, sabe? Hoje eu quero desfrutar daquilo que eu tenho da melhor forma que eu posso no momento. Então, hoje eu não estou mais incomodada com esses carrinhos, né? Eu arrumei ali um cantinho que eles ficam e que não atrapalham tanto. Então, eu não estou mais incomodada porque eles não fazem parte da decoração da sala, não combinam com a decoração da sala, né? Fica parecendo um trambolho no meio da sala, mas para mim não. Hoje não, né? Hoje para mim eles são material de trabalho. E a gente vai fazer a construção do galpão, onde vai ser o nosso local de trabalho, e eles vão para lá em breve. E isso me deixa muito feliz, né? De ver que a gente está abrindo mão de coisas hoje para construir um futuro, né? Para ter algo no futuro. E aí eu vou dando continuidade, gente, limpando o chão. Então eu vou varrer só esse espaço da sala, né? Se eu fosse fazer como antigamente, eu só queria varrer a casa toda, né? Então eu ia ter que varrer quarto, varrer tudo. Mas não, gente, eu tô querendo melhorar esse espaço da sala. E esse pouco que eu tô fazendo, ele já faz um efeito grande, sabe? Então o chão tava bem sujo, sabe? Eu fui varrendo ali e já foi melhorando bastante. Minha vontade era de pegar um aspirador de pó e já passar aí nesse chão, porque eu tava sentindo a necessidade. Eu tenho animais, né? Eu tenho 2 gatas e uma cachorra, e aí eu tenho problema
que todo mundo que tem esses animais, né, tem, que é os pelos. Então eu estava com muita vontade de aspirar. Mas os meus filhos ainda estavam dormindo. Eu não podia fazer o barulho com o aspirador de pó, então eu vou aí passando a vassoura mesmo, varrendo o chão ali só para tirar o grosso, né, para dar uma melhorada nesse chão. Então é aquela melhorada mesmo, né? Não é como aquela limpeza, não tô aí dando uma prioridade para a limpeza, mas eu tô querendo melhorar o espaço da minha casa. Então, o pouco que eu posso fazer já vai fazer uma grande diferença. Então, muitas vezes a gente não tem tanto tempo, né, para fazer alguma coisa. Mas se a gente for ficar esperando o tempo ideal, a hora ideal para fazer isso, aí fica difícil. Muitas vezes a gente nem faz, né? Se a gente for ficar esperando o momento ideal. Então, o importante é a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance de fazer, né? Nem que isso seja pouquinho, né? Então, antes o pensamento que eu tinha é de que se eu tivesse só passando essa vassoura desse jeito aí, eu estava fazendo um trabalho mal feito. Essa era a sensação que eu tinha. Mas hoje não. Hoje eu entendi que o pouco que eu estou fazendo aí, ele não é o ponto final, sabe? Ele é uma parte do trabalho de cuidar de uma casa. Então, hoje eu estou fazendo isso. Hoje eu estou dando uma organizada, eu estou dando uma limpeza geral ali, simplificada. Hoje eu estou fazendo isso. Nesse momento eu estou fazendo isso. Depois, em outro momento, eu vou poder limpar melhor. E quando eu for limpar de verdade esse chão, ele vai estar bem mais fácil de limpar. Eu vou ter menos trabalho para limpar, né? Então, o importante é ir fazendo, mesmo que seja aos poucos. E aí a casa vai começando a melhorar e vai me dando mais energia para continuar fazendo, né, as atividades. Então, o que eu percebo é que é importante quando a gente está nesse momento em que a casa está muito bagunçada. Então, o pouco que a gente vai fazendo, né, vai melhorando e vai fazendo diferença. E depende muito do tempo que a gente tem, né? A gente precisa priorizar fazer coisas que vão ser resolvidas em pouco tempo, né? Como essa organização de colocar as coisas no lugar, passar a vassoura ali só para minimizar a sujeira, né, do chão. Tudo isso traz um aspecto melhor para casa. Então, mesmo que eu não tenha feito uma limpeza completa, mesmo que eu não tenha feito uma faxina na casa, esse pouquinho já dá uma diferença. Então, veja só, né, apenas tirar as coisas que estavam ali bagunçando, colocar as coisas no lugar certo, né, já faz uma grande diferença. E aí, como eu falei para vocês da mesa, né, ela sempre vai ser um local de apoio de coisas, né. Eu não consegui gravar para vocês tudo, eu já tinha lavado um pouco da louça, né, e eu precisava de vez em quando parar um momento para atender meu marido, meus filhos. E eu fui tomar o meu café, gente, só depois que eu fiz essa breve organização, para vocês verem como é rapidinha, né, é aquele tipo de organização rapidinha. Então, depois que eu organizei a mesa, depois que eu organizei a sala, aí sim eu fui tomar o meu café e eu já estava depois fazendo um almoço. Esse dia foi um dia que eu precisei sair, então por mais que eu planejei fazer um pouco de limpeza e organização, se eu não tivesse feito aquela organização do início, eu não teria conseguido completar, sabe? Eu teria saído e a casa teria ficado bagunçada. Aí, gente, já foi eu chegando à noite, então eu gravei apenas um pequeno pedaço. Olha só como já estava à noite, né? Mesmo que eu já tivesse lavado, já tinha lavado louça, já tinha guardado louça, mas sempre tem alguma coisa, né? Sempre vai ter alguma coisa ali na pia. Eu já tinha feito comidas, então aí foi à noite quando eu cheguei. As minhas gatas já tinham bagunçado, né, o lixeiro. E aí, gente, a minha pia quando eu acordei, tá? Então, essa pia aí é a pia do dia seguinte daquele. Naquele dia, né, eu já tinha conseguido lavar a louça à noite. Então, antes de dormir, Então, gente, só finalizando esse vídeo, né?
Como eu estava dizendo, eu mostrei para vocês um dia que estava uma bagunça bem grande aqui em casa, né? Mas no final do dia, né, à noite, antes de eu dormir, eu já tinha conseguido lavar a louça, né? Então o dia seguinte já tinha se tornado melhor, né? Porque é justamente isso, a gente vai fazendo um pouquinho a cada dia e esse pouquinho ele vai se somando até que chega o dia em que as coisas estão melhores, estão mais organizadas, né? E eu queria compartilhar para vocês um pouco disso, né? Eu sei que cada casa tem uma realidade. Então, o que eu tenho percebido é que muitas vezes a rotina de uma casa, ela pode não fazer sentido ou não conseguir se aplicar para uma outra casa. Então, aqui a gente deve procurar se inspirar e olhar para a nossa casa, olhar para a nossa rotina e procurar uma maneira de organizar de acordo com a dinâmica da nossa casa, certo? E aí eu vou finalizando esse vídeo por aqui, quero compartilhar uma mensagem bíblica também com vocês. Então, para você acompanhar, né, veja na sua Bíblia, ou então pode ser na Bíblia online, né? Eu abri aqui o livro de Efésios, o capítulo 4, e eu vou compartilhar com vocês os versículos 31 e 32. Diz assim: livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É muito importante a gente cuidar da nossa casa, né, trazendo uma organização. Eu vejo que nós, mulheres, influenciamos muito na dinâmica da nossa casa. Influenciamos os nossos filhos, influenciamos nosso marido, né, nosso companheiro. E para a gente poder ter essa casa, esse lar bem confortável, é importante que a gente cuide, que a gente zele da nossa casa, né, fisicamente, mas que a gente também cuide do nosso lar, cuide dos nossos relacionamentos, né, com o nosso companheiro, com os nossos filhos. E aí a gente precisa não somente se livrar da sujeira, né, se livrar daquilo que tá velho, que não tem mais uso, que tá só acumulando, virando bagunça, mas a gente também precisa se livrar da amargura, né, que muitas vezes é como se fosse essa bagunça dentro da gente, dentro do nosso coração. A ira, que pra mim é como se fosse essa sujeira, sabe aquela sujeira difícil que a gente esfrega, né, se esforça para tirar e precisa de um produto especial para conseguir tirar. Pra mim é como se fosse a ira dentro do nosso coração, a gente não consegue tirar facilmente, a gente precisa da ajuda de Deus. Eu, pelo menos, preciso da ajuda do Espírito Santo para guardar o meu coração e tirar, sabe, a ira, né? Sabe quando você está organizando a casa e seu filho vem e bagunça, ou seu marido vem e bagunça? Então, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de ira que fica dentro do nosso lar, né? Então, além de cuidar da nossa casa, da estrutura da nossa casa física, né? A gente precisa cuidar do nosso lar enquanto família, né? Enquanto relacionamento. E aí eu finalizo esse vídeo por aqui, vou estar compartilhando com vocês mais organização da minha bagunça aqui, né? Vou ficar mostrando a realidade da bagunça da minha casa aqui, porque eu tô nessa animação aqui de organização, tá bom? Então finaliza esse vídeo aqui. Se você gostou, lembra de clicar no curtir, compartilha esse vídeo se for do interesse de outras pessoas que você conheça também, né? Entra no canal, pode se inscrever, seja bem-vindo. Tchau e até o próximo vídeo.